potencial elétrico. Esse aqui a gente chama de V, tá? V maiúsculo. Tá, aqui tá certo. Então tá, ó. Então o que é o potencial? Eu vou escrever, igual eu já escrevi lá no campo. Então ela é uma região no espaço onde... Aí para ficar bem bonito, né? Portadores de carga não é ficam sujeitos, né? Porque daí ele não vai sentir, ele sente força. Vou colocar assim, ó, armazenam uma energia potencial do tipo elétrico. Aí a partir dessa energia potencial ele consegue transformar ela em cinética, né? Ele consegue entrar em movimento. Muito bem, vamos lá então, ó. Como que era a definição de campo? Não era o que ele sentia que é força, dividido pelo que faz ele sentir que é a carga? Pronto. O que é o potencial? O potencial então é a energia que ele armazena, dividido pelo que faz ele armazenar, né? Que é a carguinha. Então o potencial, ele é a energia dividido pela carguinha. Muito bem, então esse é o potencial elétrico. Ok. Unidade. Energia o quê? Joule. Carga o quê? Coulomb. Aí, Joule por Coulomb, a gente vai começar a chamar de V maiúsculo. Então, o V é medido em V, isso é bem fácil de lembrar, né? O V maiúsculo é chamado de volts. Aí, aqui já começa a aparecer a relação com o cotidiano, né? Que, eu vou pegar uma tomada que tem 110 volts. Eu vou pegar uma tomada que tem 220 volts. Eu vou pegar uma bateria que tem 12 volts. Né? Só que daí tem mais um conceito envolvido. Não é necessário só um potencial. É necessário algo a mais ali. Mas já é um começo. Já. Então, potencial elétrico é uma região no espaço. De novo, você não enxerga isso. Né? Aí onde se você colocar uma carguinha lá, ela vai armazenar uma energia que daí ela começa a se movimentar por conta dessa energia. Beleza? Então essa é a definição, esse é o conceito de potencial. Isso é importante, bastante importante. Beleza, agora olha só, vamos lá. Aqui eu não preciso fazer aquele esqueminha lá de é mesmo sentido, sentido oposto. Por que não? Porque o potencial, ele é um conceito, vou escrever que nem no outro, ele é uma grandeza escalar. Por ser escalar, você não desenha, né? Mas aí você vai ter que levar em conta o sinalzinho dele. Então, potencial também é uma grandeza do tipo escalar. Na hora que eu terminar as 4 grandezas, eu vou fazer uma sequência das 4 equações, tá? Porque são equações bem parecidas, que daí não fica assim, meu Deus, um é d quadrado, outro tem modo, outro não tem modo, o que eu vou fazer da minha vida? Então calma, calma que a gente vai chegar lá. Mas enfim, aí agora eu vou colocar algumas situações, do tipo assim, que nem eu fiz lá pro campo. V gerado por uma carga. Aí essa carga, ela é aquela lá, ó, pontiforme. Você lembra o que é uma carga pontiforme? É um ponto, né, que não tem tamanho. Tudo bem, vamos lá então, ó. Eu tenho aqui uma carguinha, Qzinho. Aí eu vou colocar uma outra lá, só pra ver se ela vai sentir essa energia ou não. Igualzinho eu fiz lá no campo. Lembra que eu nem chamei de carga? Eu chamei de X? Pode ser X? Pode, ok. Aí então, entre essas duas, ó, existe uma distância, Dzinho, né? Então, como eu tenho 2 portadores de carga, eu sei que tem uma energia entre eles. Muito bem. Aí agora eu quero saber, ó, aonde esse carinha aqui tá, essa carguinha vermelha, ó, ela tá gerando um potencial. Então, essa região que tá aqui, ela é potencial gerado pela carguinha Qzinho, que é o que eu quero descobrir, tá? Só que eu vou calcular em pontos, porque daí eu consigo medir a distância, beleza? Então, no ponto lá onde o xzinho tá. Então, ok, quem que é o potencial? O potencial é dado pela energia que existe entre as carguinhas, dividido por quem sente. Quem está sentindo isso aqui? Não chamei de X? Então pronto, então você coloca aqui embaixo o X. Ok? Quem que é a energia? A gente aprendeu, não é? K
vezes a primeira, que é Q, vezes a segunda, que eu chamei de X, isso aqui dividido pela distância. Isso aqui tudo, ó, dividido pela carguinha que está sentindo, que é X. De novo, o potencial não depende de quem está sentindo, né? Depende de quem está gerando. Então, ó, o X aqui em cima corta com o X daqui de baixo. Portanto, o meu potencial ele é do tipo K vezes Q dividido pela distância. Que daí, olha só que legal, né? Deu bem parecido com o campo. Só que daí a diferença está ali na distância de novo, ó. Ok, nessa equação aqui cabe alguns comentários, olha só. E essa é bem fácil de entender, né? Se a carga for positiva, o que vai acontecer com o potencial dela? O potencial é positivo. Se a carga for negativa, o que vai acontecer com o potencial dela? O potencial vai ser negativo. Pronto, essa é bem simples. Se a carga for zero, aí não tem potencial, né? Beleza? Então tá aí. Aí aqui, ó, de novo, leve em conta o sinalzinho, né? E a distância é só a distância, que não tem ao quadrado, que é mais fácil que o campo elétrico. Beleza? E para fechar aqui já essa parte inicial, V gerado por várias cargas pontiformes. Várias assim, né? Vou colocar 3, mas pode ser mais? Pode ser uma penca de novo, né? Mas vamos facilitar a vida, vai. Ó, carguinha número 1, Q1. Carguinha número 2, Q2. Carguinha número 3, Q3. Beleza, então cada uma gera o seu potencial em cada ponto no espaço. Então ele vai ter que especificar algum lugar. Então, vou colocar aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P, né? Porque ponto começa com P, geralmente coloca ponto P. Então, ó, você vai ter distâncias. Então, da carga 2 até o ponto P, eu vou chamar de D2. Aqui eu vou chamar de D1. Aqui eu vou chamar de D3. Beleza. Quem que vai ser o potencial resultante lá no ponto P? É a soma dos potenciais. Então é o V1 mais o V2 mais o V3. E se tiver mais, você continua somando. Só que aqui é muito mais fácil do que o campo. Por quê? Porque lá no campo, né, se fosse 2, aí você usava a lei dos cossenos. Ok, já dava um trabalho. Se fosse mais, aí, vixe, o desenho vai ter que te falar, usa tal coisa, usa decomposição. O mais fácil que eu tinha comentado é decomposição, né? Mas vai que ele inventa uma situação esquisita, né? Mas aqui, ó, aqui é só somar, beleza? Aqui é bem mais fácil. Só lembrando, ó, como eu coloquei aqui no meu desenho, o Q1 é positivo, então esse número aqui é positivo. O Q2 é negativo, então esse número aqui é negativo. Você sempre soma, você não vai colocar assim, né? Que tem aluno que gosta, professor, mas não é negativo, coloca V1 menos V2. Aí depois vai substituir, coloca o V2 negativo, aí fica menos com menos fica mais. Pelo amor de Deus, né? Deixa tudo mais ali, aí você coloca o sinalzinho se for negativa, tá? E o Q3, positivo, esse aqui é mais. Beleza? Então, cada carga gera o seu potencial, aí se for várias carguinhas, você vai somar todos os potenciais gerados. Fechou? Sim? Ok. Agora a gente vai fazer uma breve pausa na continuação da aula. Eu vou vir aqui, ó, nessa parte em branca, e eu vou escrever as equações, todas elas. Onde você tem que saber da seguinte forma, e eu gosto assim, né? Então tenta você ver se você vai gostar assim também. São 4. Eu tenho força, eu tenho campo, eu tenho energia e eu tenho potencial. 2 delas são vetores, 2 delas são escalares. Quem são vetores? Força que você desenha, campo que você desenha. Quem são escalares? Energia, que é quantidade, potencial, que é quantidade. Ok, começando assim, você já vem aqui, ó. Não tem relação, tá? Mas aqui cabe falar isso, que eu acho que é legal. Os vetoriais aqui na elétrica, eles têm distância ao quadrado. Os escalares aqui na elétrica, eles têm distância.
Beleza, já começou colocando a distância. Agora, você vai pensar assim, ó. Qual deles depende de duas cargas para existir? E qual deles depende de uma só? Pronto, aí você já montou todas elas. Então, ó, força é atração e repulsão. Em que? Entre duas cargas. Então, você vem e coloca K, Q1, Q2. Energia. Energia é a interação entre dois corpos, que faz eles se aproximarem ou eles se repelirem. Né? Tem que ter dois corpos para ter essa energia. Então você vai lá na energia e coloca K, Q1, Q2. Campo. Cada carga gera a sua. Então é KQ. Potencial. Cada carga gera a sua. É KQ também. Pronto, está montado. Então aqui a força elétrica é K, Q1, Q2 pela distância quadrada. O campo elétrico é KQ por D quadrado. A energia é K, Q1, Q2 por D. E o potencial é KQ por D. Aí se você quiser, né, só se você quiser mesmo, você não lembrar do conceito. Os vetoriais você coloca módulo, né, porque você desenha. Se você desenha, não coloca sinal nas cargas. Beleza? Então tá aí montado as 4 equações na sequência. Então qual foi o pensamento? Quais são vetoriais, quais são escalares? Vetoriais coloca D quadrado, escalares coloca Dzinho. Pensa, quais dependem de duas cargas para existir? Ah, é força e energia. Então na força tem Q1, Q2, na energia tem Q1, Q2. E quais dependem de apenas uma carga para existir? É campo e potencial, então só tem KQ. Beleza? 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 Então tá aí a sequência da eletrostática. Assim, ó, principalmente agora, vocês sabem que eu vou montando a aula e vou falando universidades, né? Quando isso aqui cai em prova de... prova somatória, aí eu falo de UEM, UEPG, UFSC. Ele não vai cobrar uma questão inteira só de força. Ele não vai cobrar uma questão inteira só de potencial. Ele vai misturar. Como ele vai misturar, você lê o exercício, o enunciado dele. Você viu que é de eletrostática, tem duas carguinhas ali, tem uma distância e tal. Já vai do ladinho, já monta a sequência de fórmulas, que daí já facilita a sua vida, tá? Principalmente em prova que não tem formulário, né? Já faz ali um pensamentozinho, deixa as equações que facilita. Bastante mesmo. Beleza? Beleza.